Olá, meus cumprimentos a todos. Hoje nós vamos tratar do capítulo 13, que tem como título Pecado e Punição. Então, pecado por quê? Comportamentos contrários ao que era esperado das pessoas, né? Tanto da lei civil quanto da lei de Deus. Então, o primeiro caso que foi tratado, foi levado para Jesus, que estava numa praça, foi o caso da mulher adúltera, ou seja, uma mulher pega em adultério. E é interessante porque Jesus vai fazer uma reflexão muito linda a respeito dessa passagem, porque ela foi pega em adultério, mas adultério com quem? Então a gente vê aqui a tendência de culpar a mulher, mas deixar de lado o homem, que também estava pecando contra a lei. Mas então essa mulher é levada até Jesus para ver como Jesus a puniria. O mestre, que é Jesus, exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que o ouviram. Mas Jesus se mantém sereno. E aí, qual foi a resposta de Jesus que tornou aqueles juízes, entre aspas, ainda mais desconcertados? Jesus simplesmente ergue os olhos e fala: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, o Humberto de Campos, que é o autor espiritual desse livro, não vamos nos esquecer que o Chico Xavier é quem psicografou o livro, ele diz assim: por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. Quer dizer, aquelas pessoas não esperavam essa resposta de Jesus. Então era toda uma assembleia. O que quer dizer que não tinha apenas um ou dois gatos pingados, tinha um grupo grande ali. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão ensimesmada para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre punha-se a escrever no solo despreocupadamente. Aos poucos, o local ficara quase deserto. Aquele Jesus e alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher a ocultar as faces com as mãos. Então imagina, a mulher, ela tampa o rosto porque ela está envergonhada do que havia acontecido. E aí ela pergunta para Jesus qual seria a punição dela. E Jesus responde para ela: mulher, onde estão os teus juízes? E ela responde que eles tinham ido embora. Então Jesus fala: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Mas olha só, Jesus não para aqui. Ele continua dizendo: vai e não peques mais. Ou seja, ele não aplaude, né, o que tinha acontecido. Ele a orienta a não voltar a cometer o mesmo equívoco, para que ela não voltasse a aquela situação, onde de repente ele não estaria mais presente para salvá-la do apedrejamento. Mas o interessante é que João, o discípulo, ele fica inconformado com aquela situação, porque não vamos nos esquecer que todos os discípulos de Jesus eram judeus. Eles eram regidos pela lei mosaica, inclusive Jesus, né? Jesus era profundo conhecedor da Torá, que era a lei de Moisés. Ainda que Jesus fosse também crítico dessa lei. E nós sabemos que a Torá, ela era composta por 613 artigos dentro da Torá. Mas Jesus, uma vez questionado se ele estava ali para destruir a lei, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que ele não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Mas que leis? As leis civis? Não, as leis que efetivamente eram leis de Deus. E essas leis de Deus estavam registradas nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são de todos os tempos, de todos os locais. Então, são esses mandamentos que Jesus estava
dizendo, estava assinando embaixo, né? Então, esse é o espírito da lei que Jesus vinha reiterar, era o espírito dos 10 mandamentos. Bom, então, o João, como judeu e seguidor da lei mosaica, ele fica não entendendo por que é que Jesus, também como um judeu cumpridor das leis, não tinha incentivado o apedrejamento daquela mulher. Mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? Então, meretriz é prostituta, né? Então, ele diz, por que não condenaste essa mulher? E ainda classifica a vida dela, uma vida infame, quer dizer, uma vida que não podia ser aplaudida. Mas Jesus fixa o olhar no discípulo e responde: quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Quer dizer, o que Jesus está perguntando? Quais são os argumentos que você tem em favor dessa condenação? Mas o mais importante é o que Jesus vai dizer depois. Olha só. Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Veja como Jesus trata a mulher adúltera com compaixão. Então ele vai mostrar o lado humano dessa mulher que merece todo o nosso respeito, embora reconhecendo que ela tinha realmente agido errado. Mas olha só, terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos e das mulheres mais felizes. Então Jesus, que sabia tudo, sabia que essa mulher tinha passado por poucas e boas, né, ao longo da sua vida. E Jesus fez João ver todo o sofrimento pelo qual ela vinha passando ao longo da sua vida e que João não tinha experimentado nada daquilo. Então, como é que ele podia condenar aquela mulher? E Jesus continua: não seria justo agravar-lhe, quer dizer, aumentar ainda os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Veja como que Jesus é piedoso, é caridoso, né? Então ela tinha, além de tudo, a consciência dela a culpava. Então ele fala, né? Não seria justo agravar-lhe, aumentar os padecimentos, os sofrimentos, e que Jesus classifica como infernais. Quer dizer, ela vivia num verdadeiro inferno por causa de tudo que vinha acontecendo. Quer dizer, todo mundo a culpava e a consciência dela também. Bom, aí o João, não satisfeito, diz: entretanto, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? João insiste, porque não vamos nos esquecer, novamente, que João era um judeu, seguidor da lei. Então, ainda assim, com toda essa argumentação de Jesus, ele não conseguiu entender o que Jesus estava colocando com relação a essa mulher. O mestre, continua Humberto de Campos, sorriu sem se perturbar e esclareceu: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível em face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. Quer dizer, Jesus está falando o seguinte: muita gente bem posta na vida, filósofos, magistrados, também tinham pecado. E às vezes tinham cometido pecados ainda mais sérios, mas não tinha ninguém os acusando, simplesmente porque eles eram poderosos. Mas aquela mulher, que era uma mulher do povo, aquela foi levada à praça pública. Continua o Humberto de Campos falando de Jesus.
A hipocrisia costuma campear impune, sem punição, a hipocrisia, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. O que Jesus está falando? O mundo está cheio de gente que está podre por dentro, mas por fora está branquinho, limpinho. Né? E como de fato a gente vê, por exemplo, os sacerdotes, os escribas e os fariseus, eles se vestiam muito bem. Mas e como é que era a alma dessas pessoas? Não de todas, mas de grande número dessas pessoas. Quem tem oportunidade de assistir o seriado The Chosen pode ver perfeitamente o que estava acontecendo naquela época. Como que os fariseus se articularam para condenar Jesus, criando armadilhas para pegar Jesus de qualquer jeito, que aliás faz lembrar muito bem o que ainda nos nossos dias acontece. Continua Humberto de Campos. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita, que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Aqui Jesus está fazendo referência à parábola do filho pródigo, né? Aquele filho que recebe a herança do pai, se afasta, se mete em todas as encrencas, mas Deus, quando ele se arrepende e quer retornar, Deus não fecha as portas para ele. Deus abre os seus braços e o recebe alegremente. Continua Humberto de Campos. Poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquela a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quer dizer, aqui Jesus está falando que essa mulher, ela já vinha sofrendo em função da própria consciência. Ela se culpava, já era suficiente. Quantas vezes lhe tem faltado o pão? Olha só, Jesus aqui está falando, olha, ela tem passado fome. Né? Ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada. Quer dizer, essa mulher não encontrava em ninguém um braço amigo, né, que a acolhesse. Raras dores do mundo serão idênticas às agonias das suas noites silenciosas e tristes. Então a gente vê aqui nesse texto o quanto que Humberto de Campos retrata a condição amorosa de Jesus ao tratar do pecado, né? Ele condena o pecado, mas não o pecador, né? E a gente vê que Jesus, ele não aplaude o pecado, mas ele acolhe e ele orienta o pecador a ir e não voltar a pecar. Depois, o texto continua, e aí nós vamos ver uma outra passagem que trata também de pecado. Mas agora é o Tiago, que interpela Jesus com um sentimento assim de não entendimento de por que Deus, poder, amor e justiça, permite tantos cegos e aleijados no mundo. E aí ele pergunta, o Tiago, mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Então vamos lembrar, que moléstias eram essas? Aleijões, doenças incuráveis, lepra, várias doenças que paralisia, né? São doenças muito graves. Jesus responde, acreditas, Tiago, que Deus desça da sua sabedoria e do seu amor para punir os seus filhos? O Pai tem seu plano determinado com respeito à criação inteira. Então aqui, em outras palavras, nós poderíamos traduzir que Jesus está falando que existe um plano na criação, que nada acontece por acaso. Mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação. Também traduzindo, nós poderíamos dizer que Jesus está falando a cada um segundo a sua obra, pela qual terá que responder. Então aqui, eu acredito que o Espiritismo nos dá uma resposta muito coerente quando fala da reencarnação, né? Que nós vamos nos corrigir, se não numa mesma existência, mas Deus nos dá múltiplas existências para que a gente se corrija.
né? Olha só, terá que responder. Nós teremos que responder a partir das nossas escolhas. Continua Humberto de Campos, na fala de Jesus, abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente. Quer dizer, nós temos o nosso livre-arbítrio. E aí a gente vai fazendo escolhas e criando para cada um de nós o que corresponde às nossas escolhas. E Jesus ainda fala, trabalhando para reintegrar-se no plano divino, depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas. Então, depois que a gente peca, né, são as sugestões funestas, nós vamos ter então, e essas sugestões são contrárias à própria paz, quer dizer, são contrárias ao que está, a lei de Deus que está escrito no nosso pensamento. Então a gente rompe com essa lei que traria a nossa paz interior. E na sequência, o Humberto de Campos vai relatar a passagem que acontece no tanque de Betsaida. Esse tanque, de quando em quando, as águas borbulhavam. E aquelas pessoas, os paralíticos, ficavam ali esperando a água borbulhar para que eles pudessem mergulhar no tanque. E dizia-se que o primeiro a mergulhar ficaria curado. E tinha esse paralítico, que ele não conseguia mergulhar a tempo. Então ele passou anos e anos e anos aguardando uma oportunidade. Só que todo mundo passava na frente dele. Até que Jesus um dia chega ali e diz para ele que não são as águas que vão curá-lo, mas ele próprio. Então diz assim, ó. Jesus fala para o paralítico, eis que estás são, porque ele faz o milagre, né? Não peques mais, novamente, não peques mais, agora você está são, para que não te suceda coisa pior. Então esse é o capítulo 13, que, na minha opinião, é um dos capítulos mais belos desse livro. Então, se gostaram desse capítulo, dê um joinha, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.